Olá, olá, meu povo, graça e paz, dando início aqui a mais um Querix Podcast, mais um episódio para abençoar sua vida, para abençoar seu ministério. Eu quero primeiro agradecer aí o pessoal que tem nos abençoado com a audiência, com o like, com os comentários. E aí, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita logo aí que está começando o podcast, vai lá, inscreva-se, tá bom? Fique à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar com mais alguém, tá bom? É muito importante a sua interação. Muito importante mesmo, e fica a minha gratidão a você que tem nos acompanhado. E hoje eu estou recebendo aqui, mais uma vez, dois amigos queridos, porque esse é um propósito que eu coloquei no meu coração, quando eu iniciei esse podcast, esse projeto, era de trazer aqui, inicialmente, amigos, né? Gente que já caminha comigo há muito tempo. E hoje eu estou tendo aqui um grande privilégio de receber dois amigos. Vou começar aqui pela minha esquerda, meu querido amigo pastor Amadeu Vieira Júnior, uma referência, um pregador. Não vou dizer que é de longas datas, senão eu vou entregar a idade do amado, mas um pregador que eu já ouço há um bom tempo, uma referência nacional, internacional, um amigo muito querido. Pastor Amadeu, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter cedido o seu tempo e vir aqui para bater esse papo com a gente. O microfone é seu, meu amigo. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com você, Renan, uma pessoa que eu admiro. Obrigado, amigo. Um dos pregadores mais pungentes Bondade desse momento sua, da igreja. Sua. Crescente. Bondade é um exemplo sua. para ser seguido, um modelo para ser seguido Não faz também. isso comigo, não. Sinto-me muito honrado. Honra minha, amigo. Aí... Sinto-me aqui um leão na cova dos Daniéis. Amigo, a agenda continua aberta. Hoje você está com o pastor auxiliar no Ministério Estou no Ministério Plenitude. Que a gente já vai apresentar o seu pastor e nosso amigo, né? Exato. Mas você está pastor auxiliar no Ministério Plenitude de Itaboraí? Isso, estou lá no Ministério Plenitude faz algum tempo. Já gozo da amizade com o pastor Valber Ferreira há quase 15 anos, ou mais de 15 anos. Legal. E hoje eu tenho como meu pastor, meu mentor, amigo, uma pessoa que tem transformado a minha vida Legal. Com a sua forma cristocêntrica de ser. Legal. E ainda falando a seu respeito, já vou apresentar o reverendo aqui, mas então você continua pregando, a agenda, você já foi pastor de igreja, pastoreou, mas agora... Mas eu sempre lhe conheci como pregador. Sempre lhe conheci como um exímio, um grande pregador. Então continua atendendo a agenda, Brasil inteiro, normal. Perfeitamente. E os projetos? Livro? Tem alguma coisa em andamento? Alguma coisa... Eu lancei 2 livros agora, muito bacana. Legal. E voltando um pouquinho aqui, na verdade eu sempre fui pastor. Agora tá como pregador. Mas era um pastor que pregava, né? Pregava. Eu lhe conheci primeiro como pregador, depois como pastor. Exato. Mas, amigo, obrigado pelo carinho. E continuamos caminhando aí, viajando para tudo quanto é canto do Brasil. Não pode parar, né? Com toda a força legal, possível. Legal. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor aí sobre a sua história, que também é muito, muito interessante. E aqui à minha frente, à minha direita, meu amigo querido de muitos anos, já passou da categoria de amigo, né? Esse aqui eu falo que é aquele... irmão de Provérbios 17, na hora da angústia, se revela como um grande irmão, como um grande amigo, que eu também já conheço, eu não vou fazer as contas não, mas tem para mais de uns 10 ou 15 anos. Eu acredito que tem mais de uns 15 anos. Estou aqui com ele, que é pastor presidente do Ministério Plenitude em Itaboraí, ele que é escritor, PhD em Novo Testamento, teólogo, ciclista, falta espaço para linkar. Meu amigo pastor Valber Ferreira, amigão, deixa eu começar te agradecendo, obrigado. Eu sei que a sua agenda é muito apinhada de compromissos e você abriu aqui esse espaço para me atender, obrigado de coração. O microfone é seu, esse podcast é seu, você fala o que você quiser, você faz o que você quiser. Obrigado, amigo, fique à vontade para falar. Valeu, Vaso. Que alegria que... Seu jargão dele, né? Valeu, Vaso. Valeu, Vaso. É uma alegria, uma satisfação estar com você aqui hoje. Né? Ladeado do pastor Amadeu, que é uma pessoa que eu amo muito. E vocês sabem, vocês dois principalmente sabem muito bem disso. Tem coisa que eu sou chato com relação a isso. O pessoal usa muito, eles depreciam muito a palavra amigo. Banalizou, né? Uma palavra banalizada. Papai sempre me ensinou isso. Papai dizia assim, meu filho, o homem pode ter muitos colegas e vai ter poucos amigos. Então aqueles que andam comigo, o pessoal da igreja sabe. Quando eu vou na igreja e falo assim, gente, aqui hoje está um amigo. E aquele pessoal sabe que essa pessoa, ela é uma pessoa muito especial para mim. E dentre os meus amigos tem aquele que a gente tem o privilégio de chamar de irmãos. E eu estou muito feliz aqui de estar hoje junto com 2 irmãos de verdade. Renan é aquela coisa, o pessoal se relaciona muito com o pregador, não é? Verdade. Relaciona com o pregador, a mente brilhante, a pessoa
com conhecimento fantástico, mas a gente ama você, Vivi, as crianças, Obrigado, pelo aquilo que vocês são, né? As pessoas maravilhosas que vocês são. Então hoje a gente vai tentar aqui, de alguma maneira, a gente vai tentar compartilhar. Eu gosto de dizer isso, é uma prepotência da parte da gente, fala assim, cara, eu quero te ensinar alguma coisa. A gente quer aqui compartilhar com vocês um pouquinho da experiência, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com o senhor nesse longo da caminhada, não é? Perfeito. Que a gente tem andado aí. E aí, amigo, eu tô aqui, já vou aproveitar que a gente tá começando aqui. Oxi. Já tô aqui na minha mão e aqui também, fiz questão de colocar aqui esse livraço, que eu sou suspeito em falar sobre ele, porque eu fiz o prefácio desse livro. Um dia Deus falou que eu ia estar entre os príncipes, mas eu não sabia que eu iria prefaciar o livro de um príncipe, aí já é demais, né? E assim, eu tenho muito cuidado para fazer prefácio, porque quando você prefacia um material desse, você tá assinando, tá dando a sua assinatura no conteúdo. Com certeza. E eu recebo muito pedido, pastor, pode prefaciar meu livro? Eu falo, manda o conteúdo. E quando eu vou ver, só Jesus. Eu falo, irmão, infelizmente eu não concordo com algumas coisas aí, já fiz isso várias vezes. Então eu não posso assinar o prefácio aqui, validando o que você escreveu. Mas esse livro aqui eu sou suspeito em falar, porque eu fiquei botando pilha, vou usar um termo mais corriqueiro, que fiquei botando pilha, rapaz, tem que escrever. E eu acredito e vou dizer que esse aqui é só o primeiro volume de muitos que virão não só nessa temática, porque Deus te deu uma graça nessa temática aqui. Mas esse livro aqui, a leitura me abençoou muito. Eu tive o privilégio de ler, né, antes de ser lançado, porque eu fiz o prefácio. Sangue sobre o altar. Princípios bíblicos sobre dízimos, ofertas e ofertório. Tá aqui esse livraço do pastor Valber Ferreira. Foi lançado há pouco tempo esse livro. Lançou quando esse livro? Setembro do passado. Setembro, então tá quentinho ainda. Material excepcional de um assunto extremamente pertinente e importante para os dias de hoje, que é uma área que a gente vê muita coisa, foi o que eu escrevi aqui. E o que eu gostei demais desse livro, pastor Valber, que além dele ser uma obra expositiva, é uma obra apologética, só faz uma defesa da fé, trazendo os princípios e combatendo as heresias que a gente ouve dentro dessa área. Muita coisa. Então a gente que está na estrada aí, a gente ouve as pessoas ministrarem sobre cada coisa para tentar... O cara faz um malabarismo teológico para poder ministrar uma oferta. E aqui nesse livro, o pastor Valber fala com muita clareza, com muito entendimento e principalmente com muita autoridade, porque a vida dele é o maior, a bibliografia desse livro aqui é a vida do pastor Valber. E eu posso dizer isso aqui porque eu conheço. Se não tivesse bibliografia aqui, se não tivesse referências de outros materiais que ele usou aqui, a vida dele seria a maior bibliografia. Seria quase uma biografia, na verdade, né? Então, amigo, quer falar um pouco sobre o livro antes aqui? A gente já vai entrar em alguns outros assuntos, mas eu queria que você desse uma pincelada aqui da razão de ter escrito esse livro. Quando foi que você teve esse start? Poxa, Deus me deu um entendimento nessa área, que foi algo que aconteceu naturalmente, ou o senhor mesmo decidiu pesquisar? Não, eu vou estudar sobre o assunto. Como é que foi isso? Bem, então, o que aconteceu? Primeiro, deixa eu ficar muito feliz, porque, Renan, você me deu o privilégio de prefaciar, né? Primeiro porque você... Não vou dizer que me atentou, porque quem atenta é outro cara, né? Mas você me ajudou, me incentivou demais. Você foi um dos que mais me incentivava. Fui enjoado, fui chato, coisa, irmão. Hoje, cara, não perco tempo com quem eu não gosto. Começa por aí. Na verdade, eu acredito que esse podcast é um negócio de Deus mesmo. Sim. Sabe? De Deus mesmo. O fato do pastor Amadeu estar aqui também. Sim, perfeito. Por quê? Porque, na verdade, estão as duas pessoas que mais me incentivaram para escrever o livro. Legal. Tanto você quanto a Amadeu. Legal. Entendeu? Por quê? Você gosta muito de ler, como a gente, né? Talvez eu não goste tanto de ler quanto você, mas... Começou. Não, é verdade. Você quer ver só? Começou, Lipão. Você pode fazer uma pesquisa. Você quer ver só? Você que gosta aqui para fazer na sua audiência aí. Pode fazer uma pesquisa. Quem ama ler? Sim. Bem, grupo, quem ama ler? Na igreja a gente fala assim, levanta a mão quem ama ler. 2, quem não ama ler, mas sabe que é importante ler e por isso ler. Você vai ver que o número vai ser muito maior de quem não ama ler, mas lê porque sabe que é importante. Sim, perfeito. Então, quem lê, você sabe que ler é uma coisa que exige tempo, dedicação. Perfeito. E umas coisas que você tem visto, porque você tem recebido muito material para prefaciar e você vê muito material na mão, você, o pastor Amadeu, que vocês já viram que tem muito material que ele é muito vazio de conteúdo. Perfeito. Por quê? Porque hoje o pessoal não vou nem usar o termo, senão vai dar problema. Muitas pessoas, porque não tem mais... Hoje ninguém vende DVD, não vende CD, ele fala assim, eu preciso ter... Eu tenho que ter alguma coisa... Tem que ter uma moeda. Tem que ter uma moeda. Entendeu?
Aí camisa caiu em desuso. Perfeito. Então eu vou pegar um livro. Vou fazer um livro. Aí Vai faz fazer um qualquer livro. coisa. Cria um produto. Na verdade, o cara não escreve, Do ele nada. faz. Ele Perfeito. criou, bem falado, mas ele criou um produto. Então quando você lê, você fala assim, cara, esse troço aqui é um troço vazio, cara. Uhum. Perfeito. E eu ficava Acontece comigo assim, eu nunca vou escrever uma coisa se eu não tiver realmente algo muito relevante para falar. muito. Perfeito. Entendeu? Então, o que é o livro? O livro, ele é o somatório de experiências que eu tive, e um algo que desatou na minha vida, é um algo que eu digo assim, que é sobrenatural, porque não foi uma coisa que eu fui buscar isso, Uhum. sabe? Isso foi uma série de situações que a gente fala mais a fundo no livro, mas eu acho que hoje a gente tem tempo para falar um pouquinho com relação a isso. Teve algumas experiências aí, né? E principalmente depois de uma mensagem, aí é o poder da mensagem quando você ouve, Uau. sabe? De você não apenas, é aquilo que a gente sempre conversa, não é simplesmente ter o que falar, mas saber o que Deus quer falar numa Uau. mensagem. Eu falei sobre isso com o pastor Clésio aqui no podcast. Ter esse feeling, né? Do que falar. Um abraço pro pastor Clésio. Grande amigo. Eu vi, meu filho, a prova que tu passou aqui, velho. Um abraço pra Clésio. Que guerra, Jesus. Mas e aí, amigo? Então, aí o pastor Josué, cara, ele pregou um negócio, ele Pastor falou Josué, que foi seu mentor, só pra galera saber. Pastor Josué assim, Gomes, isso, que era É. o presidente do Ministério da Plenitude, É. foi seu mentor durante 25 anos. 25 anos. Daqui a pouco a gente vai falar É. melhor sobre isso aí, mas... É. Aí, cara, ele chegou numa noite, ele pregou na primeiro templo nosso lá de Itaboraí, ele chegou e falou assim, ele pregou sobre o reino de Deus, a pérola de grande valor. Uau, Mateus 13, Aí ele falou assim, porque no reino de Deus, Jesus ensinou, venha a nós o teu reino. Aí ele mandou uma, Renan, que aquilo foi uma bomba no meu pensamento, aí eu fico até arrepiado. Uau. Ele chegou e falou assim, porque quando você ora, venha a nós o teu reino, você pede para que o que existe no reino dele venha para o nosso. Uau. E ele falou assim, no reino de Deus não há fome, nem miséria, nem escassez. Mas existe fartura, prosperidade e abundância. Cara, aquilo veio como uma bomba dentro de mim. Eu falei, uau! E aí um detalhe, ele contou uma experiência que seu pastor, o pastor Silas, está envolvido, que eu estava envolvido. Que a gente estava com um desafio para pagar um imóvel Aham. e não tinha como resolver a situação, e ele orando a Deus, ele orou e pediu, Senhor, me socorre, eu preciso pagar isso. Isso foi numa quarta-feira, o pastor Silas estava nos Estados Unidos. Uau. O Espírito Santo falou com o pastor Silas lá e falou assim, envia uma oferta para Josué que ele tá Uau. passando dificuldade. Ele ligou para Elba, a diretora. Sim. Elba ligou para o pastor Josué. O pastor Josué, na sexta-feira, falou pra gente, para eu e um outro pastor auxiliar, falou assim, corre lá que tem um negócio pra gente. Nós fomos lá, pegamos aquilo, a oferta, e corremos pro banco para cobrir o cheque. Aí- Do templo, né? Isso, lá do tempo. Uau. Aí o pastor Silas, aí que o pessoal, muitos que estão assistindo o podcast, vão se lembrar que houve um pastor Silas falar disso, de um cara que apareceu lá, o mecânico, todo Aham. cheio de graxa, que o cara tava com uma sacola de dinheiro. Aham. Foi uma semana depois dessa oferta que ele deu ao pastor Uau. José. Poder de uma semente, né? Coisa Entendeu? tremenda. Isso desatou na sua mente o desejo de Aí, aprofundar mais sobre é. essa questão do ofertório. porque eu falei com Deus, aí eu acho que o pessoal que tá assistindo o podcast, queria que vocês, realmente de coração aberto, vocês recebessem isso mesmo no espírito, não no conhecimento, mas Só no na mente, espírito de vocês. Eu cheguei e falei assim, Senhor, eu nunca experimentei isso. Uau. Eu quero experimentar isso. Quero ter esse nível de experiência. Eu quero isso. Sabe? Só que o Senhor, irmãos, ele não dá, Renan. Deus não te dá apenas o que você pede. Sim, Deus é Deus, aleluia, dá porção mais do que basta. perfeito. Deus dá porção mais do que basta. Além dele me dar experiência, que depois a gente pode contar, que Deus me mandou um carro zero, que eu tava a pé e tal, tal. Junto com a experiência, alguma coisa abriu-se no mundo do espírito, no meu espírito. Perfeito. Depois desse dia, e teve uma outra experiência, eu comecei, eu pegava a Bíblia para ler. Aonde que eu li a Bíblia, eu vi oferta. Vi algum viés, né? Eu via, entendeu? Algumas coisas, elas iam aparecendo diante dos meus olhos, eu falei assim, como é que pode? A tal ponto, Renan, a tal ponto que isso aí é uma coisa que eu tenho até...
falo isso assim, com muito temor. Aham. Por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, um amigo vai pregar na igreja. Sim. Algumas vezes eu consigo ministrar oferta sobre a mensagem que foi pregada. Pregou. Dentro E daí Aham. surgiu o livro que vocês tanto me tá incentivaram para poder escrever, e tem aí parte do Dessas meu acervo a experiências. respeito disso. Gente, isso aqui é só a guisa de introdução, tá? Então, aqui, pra vocês terem uma ideia, que é o que eu falei, isso aqui não é resultado só de pesquisa, né? É resultado de experiência. Que aqui que tá a diferença, resultado de experiência. Amigo, se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz? Pode pedir tanto pelo Instagram, Pelo Instagram, pede como é que tá lá? PR Valber. PR Valber, com V, tá, gente? Com V. PR Valber, tá lá. Eu sigo, se for na minha rede social, procurar lá, você vai encontrar, porque eu sigo o Pastor Valber. Então, você pode mandar pelo direct ou o telefone. 21 98132 5152. Beleza. Só você um voltar. adendozinho, por gentileza. Fica à vontade, amigo. Eu sei que ele é suspeito falar dele Uhum, mesmo, sim. mas eu, por exemplo, que acompanho, e você também, né? Que acompanha o pastor Valber, percebe que ele tem da parte de Deus uma graça pra uma graça dentro dessa área. Eu, por exemplo, já li os grandes pregadores, escritores nessa área. Já Perfeito. ouvi e li. Por exemplo, Mike Murdock, pastor Marco Gregório, a gente acompanha essa turma que são gente muito usada por Deus nessa área. Profundo. E percebe que o pastor Valber, ele recebeu da parte de Deus uma pérola especial para essa área. Então é muito, muito, muito recomendável a leitura desse livro. Maravilha. Quem anda com ele sabe que não é apenas um conhecimento teológico, é alguém que recebeu uma unção específica para tratar do assunto. Uma coisa que eu tenho acompanhado também, os pastores comprando inúmeros volumes para dar Para os seus líderes, Ótimo. né, os seus principais dirigentes. Isso é muito bacana. E haverá com certeza um divisor muito grande na vida daqueles que receberem essas pérolas. Vai ter Perfeito. muito a agregar à igreja local, ao reino de Deus. Perfeito, perfeito. Então, galera, aqui, para vocês terem uma ideia de que com quem nós estamos conversando aqui hoje, né? O nosso podcast tá fulcrado em cima dessas duas figuras cheias de experiência da parte de Deus. E pra gente dar começar a prolongar um pouco mais aqui o papo, enquanto estava conversando aí, o pastor Amadeu estava falando, eu me veio aqui um assunto aqui interessante pra gente poder tratar. Eu até fiz aqui uma anotação para não esquecer. Amizade, ministério e mentoria. Por quê? Porque igual o pastor Amadeu falou, o pastor Valber sempre foi meu amigo. Hoje é meu mentor. Pastor Valber, 27 com o pastor Josué, quanto tempo? 25. 25. Então, além de ser seu mentor, também era seu amigo. Sim. Perfeito. Como é que funciona esse negócio da gente saber fazer essa separação, essa cisão? Até aqui é o amigo falando. Agora aqui é o mentor. Aquele negócio meio... Usando aqui um exemplo que me veio à cabeça agora, Natan e Davi. Pô, Natan, ô Davi, eu sou seu amigo, mas agora eu tenho que ser seu mentor. Porque todo rei tinha um profeta ao seu lado, né? Sim. Então, como é que faz essa cisão, essa separação? Vou falar tanto do liderado quanto do líder. Na sua visão, pastor Amadeu, por exemplo, eu sei dividir a minha amizade com o meu mentor até aqui. E depois, pastor Valber, eu sei dividir a minha visão de ser o mentor, de ser o líder, do meu liderado. Como é que funciona isso, amigo? Eu até vou trazer um outro grupo aí que são os seguidores, né? Os Sim, seguidores também. é aquele que vai te bajular, te Tapinha nas admiram, costas. jamais vão conectar você a um defeito que você tem. O amigo é aquele que te fala aquilo que as pessoas comuns não vão falar. Perfeito. E o mentor Ele tem esse acesso, né? O importante é dar acesso a esse amigo. Exatamente. E aí, fica à vontade. Porque pessoal. tem coragem de chegar ali, Exatamente. amigo, você é tão meu amigo que você precisa melhorar isso aqui para um melhor resultado. O amigo sempre vai querer o teu bem, o teu melhor desenvolvimento. Agora, o mentor, ele é alguém mais pericioso, ele é um cirurgião, ele é cirúrgico. Ele vai lá, passa o bisturi sem conversa. Amigo, tu tem que consertar isso aqui. E aqui são os caminhos para você fazer isso aqui, para você alcançar esse resultado. Perfeito. O mentor, ele é mais direto, ele é um sniper. Sniper? Sniper. Sniper. É, o tirador de elite. precisão, né? Ele vai certo. Um exemplo que eu tô lembrando aqui, Jesus e Pedro, né? Tu és a rocha, né? Tu és Pedro, você é um fragmento de pedra, e quem te revelou foi Deus, Senhor. Aí, mas eu vou avisar um negócio pra vocês, né? Eu tô indo pro Calvário, eu vou morrer, não de maneira nenhuma. Então agora eu vou te dar uma lapada aqui, Pedro, pra trás de mim, Satanás. E aí o cara acaba de elogiar e depois já chama o cara de diabo, já dá uma pancada. É a diferença ali, essa é a questão de ser o mentor, é aquele cara que ele não vai ponderar
na hora de te podar, né? Ficou até meio redundante, mas mesmo. O cara não vai ponderar para te podar. É o Jesus que, ao mesmo tempo que elogia, também já dá um corte em Pedro ali para ele poder se situar. Ele é mais preciso porque ele tem qual é o objetivo do mentoreado? Alcançar o sucesso, alcançar o nível desejado, e o mentor é aquele cara que tem que já chegou respaldo, já chegou ou não chegou. Tratando-se de reino, tem esse negócio. Sim. Eu não preciso ter feito para ser usado para mentorear alguém. Pra te mentorear. Você acha que isso é válido? Por exemplo, o cara não chegou lá, mas ele... Como é que alguém vai chegar onde você não conhece o caminho? Aí eu tenho que desrespeitar a unção do Espírito Santo na vida daquele indivíduo. Nós estamos falando de dentro de reino de Deus, né? Visão de reino de Deus. Visão dentro do reino. Porque se a gente trouxer isso para área profissional, por exemplo, coach, eu não posso ser mentorado por alguém que não chegou onde eu... Como é que você vai me ensinar a ganhar 1 milhão se você não ganhou? Isso aí. Porém, a nível de reino de Deus, ok. A nível de poder do Espírito Santo. Só pra gente fazer essa separação pra galera que tá ouvindo a gente, entendeu? Eu sei o que me perguntas, tu sabes a resposta categoricamente. Então, no mundo espiritual, o Espírito Santo pode te dar caminhos. Exemplo, vamos para um filme. Vamos. O seu Miyagi. Era o velhinho da montanha. Não era uma fazenda, não tinha ouro, não tinha prata, mas disse, Daniel Santos, tá se arrebentando aí, meu corpo não obedece, mas faz um negócio de uma águia, levanta o pezinho, o cara vai ficar meio atordoado com aquele pé que ele nunca viu aquilo, e quando ele vacilar, tu dá um Anderson Silva assim de baixo pra cima e ele vai cair. Então, você vê que ele deu orientação. Sim, perfeito. O corpo dele não obedecia. A versão nova, né, com o Jack Chan e o filho do Will Smith, né, põe camisa, tira camisa, põe camisa, tira camisa. Uma hora você vai ver que isso aqui valeu pra alguma coisa. O Jack Chan, um cara que tava ali bêbado e tal, frustrado, etc e tal, mas deu uma deixa, uma senha, um caminho, virou uma chave na mente do Daniel San. Do Daniel San. Talvez nunca tenha vencido um campeonato. É onde você quer chegar. É só separar. Porque hoje nós temos aí um exagero por conta de que só vai me orientar, me mentorear o cara que já fez, já chegou. A nível humano, assim, secular, ok. É válido, é válido. Mas reino de Deus, não coloca essa máxima no reino, não, que Deus vai todo na contramão disso. Perfeito. Deus pega um atrás da malhada, salpicada, esse vai ser o rei, esse vai ser o cara, esse vai ser o homem segundo o meu coração. Perfeito. Porque Deus não se prende absolutamente à regra e nada. Senão ele não seria Deus. Perfeito. Eu vou mandar uma que vale um corte. Vai. Eu tava lendo o livro anteontem, e o camarada falou uma coisa muito importante. Ele disse assim: eu não sou mentor de quem me ama, eu sou mentor de quem me ouve. Uau. Repete, por favor, meu ok? Amigo. Eu não sou mentor de quem me ama, eu sou mentor de quem me ouve. Mentoria não tem a ver muitas das vezes com amor. Perfeito. Porque se você apenas ama, mas você não obedece, então você não tem um mentor. Você pode ter um amigo, mas não um mentor. Só fazendo uma nota de rodapé aí. O mesmo João escreve no Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Depois escreve na sua epístola: não ameis o mundo nem o que nele há. E a palavra mundo que João usa no Evangelho e na epístola é a mesma, é cosmos. Então como é que João fala assim, não ame o que Deus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho, mas vira pra gente e fala assim: não ame aquilo que Deus amou. Por que João fala isso? Pegando um gancho no que você falou. Porque Deus consegue amar sem se envolver. Nós não. Deus consegue amar o mundo sem se envolver com o mundo. Se você começar a amar o mundo, você vai se envolver com ele. Porque qualquer pessoa que diz que ama, queira ou não, acaba se envolvendo. Sentimentalmente, espiritualmente, tem um nível de envolvimento. Então essa frase sobre mentor, fantástica, perfeita. Mentor não é aquele que te ama, não vou mentorear quem me ama, mas quem me ouve, tá atento, tá aberto para receber o conselho. Exatamente. E aí, amigo, eu queria só que você me desse esse feedback, porque há quanto tempo de pastor? Eu tenho 25 anos como pastor e na presidência da igreja? Eu já vou para 10 anos já. 10 anos já que o pastor Josué morreu, né? Uau. Não, eu tenho 5. Ele tem 5 de falecido, é porque as pessoas confundem, ele passou a presidência antes disso. Perfeito. E aí, nesse interim, como o senhor foi discípulo dele, o acompanhou, automaticamente, quando ele passou para o senhor e depois passou para a eternidade, muitas pessoas agora são seus discípulos, né? Sim. Não só o pastor Amadeu, muitos outros. E aí tem esse nível de amizade que é onde eu quero chegar. O senhor é amigo do Amadeu. Sim. Como é que funciona esse negócio? E também, meu amigo, como é que funciona esse negócio? Aqui, essa palavra que eu vou dar é como amigo. Sim. Como é que faz essa cisão? Você olhar assim, cara, aqui a gente é amigo, agora aqui eu vou ter que falar um negócio aqui que não é... Como é que é essa cisão? Tô falando para um líder, que eu não liderei, não liderei a igreja, não tenho
Eu tenho amigos, muitos, mas assim, eu não lidero a igreja. Então não tem essa experiência que o senhor tem. Como é que você faz para poder fazer essa separação? Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que é o que vale aqui no podcast. É a gente compartilhar aquilo que vive. A ideia é essa, hein? Eu procuro sempre dizer, eu sempre digo pro pessoal que tá comigo, eu nunca mando vocês fazerem alguma coisa que eu primeiro não tenha feito ou que eu mesmo não faça. Certo? Então, dentro desse assunto que você tá colocando, eu caminhei muitos anos com o pastor Josué. Muitos anos. Primeiro, por quando eu estava trabalhando no banco, para aqueles que não sabem, eu era gerente do Bradesco, e depois decidi sair, eu não fui mandado embora, eu decidi sair para poder ficar full time na igreja. Então, quando eu saí, deixei de ser full time, eu passei a ser full time, então eu estava mais dedicado dentro da igreja, dentro da estrutura, e o pastor José sempre me mentoreou. Aí teve um dia que a gente fez um negócio errado. E o pastor José, raramente ele brigava realmente comigo. De brigar mesmo, a Vera, né? Tinha até um outro pastor auxiliar na época, ele falava assim, pô, ele briga comigo, mas não briga com você. Eu falei assim, vai brigar com ele então, pô. E aí uma vez ele botou a gente na sala e ele esculachou a gente porque a gente não fez o negócio que ele tinha falado. E ele falou assim, naquele dia ele disse assim, vocês não são meus amigos. Ele falou isso pra mim na sala. Foi um choque que eu tomei aquele dia. Aí ele disse assim, porque se vocês forem meus amigos, vocês não vão me ouvir quando eu corrigir vocês. Passou-se o tempo, ok? E aí o funil foi afunilando, né? A coisa foi estreitando cada vez mais, alguns saíram e tal, e eu fui para ele para ser o segundo e depois presidente. E aí ele falou para mim, você é meu amigo. Uau. Cara, se eu vou falar dele, eu vou me emocionar. E aí ele já me colocou na categoria desse amigo que, por exemplo, eu e ele poderíamos discutir em termos de igualdade. Ok. Qual é o processo? Por exemplo, deixa eu usar o exemplo de Amadeu. Perfeito. Certo? Então, eu e o Amadeu, a gente caminha muitos anos. Então, como amigo, eu tenho uma característica de amizade. A minha característica de amizade não é aquela coisa de ficar do lado do cara o tempo todo junto, lambendo o cara. Não é. Se um dos defeitos que eu tenho é esse, não sou jogador de confete. Acho que eu deveria ser mais, mas não sou. Qual é uma das minhas características de amizade? Sinceridade. Perfeito. Sinceridade sem ser deselegante ou deseducado, sim. Né? Tem pessoas que é mal educado. Né? Então, aquela coisa. Quando eu via o Amadeu fazendo alguma coisa, eu chamava o Amadeu e falava, cara, eu acho que você não deveria ir por aqui, bicho. Falando como amigo. Como amigo. Perfeito. Você é meu amigo e ele ia decidir, cara, o que ele ia fazer ou não. Perfeito. Quando ele veio para a questão de ser meu discípulo, aí foi uma conversa que a gente teve. Se ele teria condição de ser corrigido, não aconselhado, e como ele trataria, como ele lidaria com uma correção, certo? De alguém que ele sempre teve amor como amigo. Quando ele viu que não tinha problema algum, não vejo dificuldade com relação a isso. Aonde está a cisão? Que esse é o âmago da pergunta. A cisão está. Amigo, ele pode te aconselhar e pode corrigir. O mentor, ele tem a obrigação de aconselhar e corrigir. Perfeito. Vou repetir. Amigo, ele pode aconselhar e corrigir. Eu posso te aconselhar e te corrigir. E você pode querer ou não querer. Na condição de mentor, não. Aí é outra conversa. Aí eu tenho uma obrigação de aconselhar e corrigir. Aí vai desencadear o segundo ponto. O que vai ocorrer dessa correção e desse aconselhamento? Porque a mentoria vai estar justamente aonde? Na massa moldável que vem para sua mão. Perfeito. Se você não é uma massa moldável, você não é discípulo. Ponto. Perfeito. Vou repetir, se você não é uma massa moldável, você não é discípulo. O discípulo é aquele que tem a capacidade de se colocar como massa moldável. Por exemplo, já vou te devolver a palavra. Vontade, o pastor Josué teve um dia um aniversário dele. Aí teve lá no aniversário dele, a gente tá, aquela coisa de entrega presente, fala aquelas coisas todas, que você sabe que é lá com o pastor Silas. Aí teve um pastor que falou assim, pastor, eu vim pra cá, pastor,
eu tava quebrado, eu tava falido, sem dinheiro, desviado e não sei o quê, todo quebrado, e o senhor me aceitou e transformou a minha vida. Eu fiquei olhando aquilo e chegou a minha vez, porque era o último a falar. Eu falei pra ele, pastor, olha só, eu vim pra cá, eu tava empregado, casado, com a vida resolvida. Então, meu problema não foi isso. Eu não vim pra cá por causa de problema. Perfeito. Aí eu falei pra ele, o maior presente que eu te dei na minha vida foi a minha mente e meu coração. Uau. Azul. O maior presente que eu te dei na minha vida foi a minha mente e o meu coração. Então, se as pessoas perguntam assim, qual é o seu segredo, pastor? O meu segredo sempre foi, eu entreguei literalmente minha mente e meu coração pro meu pastor. Para ser moldado, para ser preparado. Moldado literalmente. Gosto de roupa, gosto de comida, visão de reino. Por aí. Tudo aí. E, tal. E por que eu trouxe esse assunto à tona, além de a gente ter, durante a conversa, pintou umas deixas? Porque tem sido usado com muita frequência esses termos, né? Na verdade, isso está viralizado. É mentor, é mentor, é mentor, é mentor. E às vezes quando as pessoas até me perguntam, poxa, Renan, você podia fazer uma mentoria? E eu tenho uma definição não, tenho um pensamento comigo, que você pode até, o que você falou, pode dar dicas para a pessoa, você pode ajudar, mas a mentoria tem que ser um negócio mais próximo. Você pega Elias e Eliseu, você pega Jesus e os discípulos. Não tem como ser mentor de alguém distante, longe, né? Tô na minha concepção, gente. Tô dizendo que não pode acontecer, porque é o que o pastor Amadeu falou aqui. Cada um tem uma forma, um jeito, mas assim, na minha concepção, a mentoria ela tem que ser mais perto, mais próxima. Mais próximo. Quanto mais perto, mais próximo, mais amigo você vai se tornando da pessoa. E aí, essa separação que tem que fazer de mentoria, do mentor e do amigo, que é o que eu acho interessante a gente pontuar aqui, né? Porque às vezes o cara acaba confundindo, aí pode. Você falou, não se torna uma massa moldável. O cara começa a ficar resistente ao que o mentor tá falando, ou resistente ao que o amigo tá falando, por não saber fazer essa separação. E essa dica que o pastor Valber deu aí, eu vou até frisá-la novamente, né? Para ser discípulo, você tem que ser uma massa moldável. Você tem que entregar o seu intelecto, a sua mente para aquilo que a pessoa que você está confiando a ela, o seu futuro, que você está em busca de uma instrução para mudar o seu futuro, isso pode acontecer. E aí, falando de amizade ainda, a gente já vai caminhar dentro de outras áreas aqui, mas falando de amizade, um vídeo que eu postei, um vídeo não, foi um áudio que eu postei algum tempo atrás, eu falei o seguinte, que uma amizade, ela é medida por 3 coisas. Tem 3 aferidores de amizade. 3 aferidores de amizade, que é o tempo, a distância e o não. Pastor Valber falou, sou amigo, mas não sou aquele cara de ficar em cima, grudado o tempo todo, até porque nem todo mundo que tá junto tá perto. Nem todo mundo que tá perto tá junto. Tem gente que tá longe de você, mas tá no mesmo propósito. Tem gente que tá no barco contigo e remanda ao contrário. Então, uma verdadeira amizade, eu acredito que esses 3 fatores são fundamentais. Resistiu ao tempo. Resistiu à distância, porque a distância pode esfriar a amizade. E ao não. Porque quando você ouve um não de alguém que você ama muito, e acho que nós 3 aqui já tivemos essa experiência. Você vai com aquele projeto todo empolgado e você fala, a pessoa vai fechar comigo porque é um amigo, porque é um mentor, talvez você fala, eu tô com essa ideia assim, o cara fala, não, eu acho que não é a hora, eu acho que não é o momento, não faça isso, ou não, acho que você não deve fazer isso, você toma aquele choque, você fala, caramba, e agora? Já teve alguma experiência assim, amigo? Sem dar muitos detalhes, mas assim, que te livrou, quando lá na frente você falou, poxa, se eu tivesse feito, realmente teria dado errado. Mas como eu ouvi a voz de quem tá aqui, como eu fui uma massa moldável, isso não aconteceu. Tem algum nível de experiência nesse nível, pastor? Sim, Amadeu? Com toda absoluta certeza. Alguma experiência nesse nível? Verdade. O não torna-se o sim. Tem não que é sim, né? O não torna-se o sim. E voltando aqui, dá Fica à vontade, lá atrás um pouquinho. Nosso nível de amizade, malhávamos na mesma academia, compartilhávamos igreja, ministério, me abençoou muito, também abençoei muito a igreja Plenitude, mas é quase que automático. Quando eu passei para lá, dentro de mim, automático entendeu que agora é meu líder. Ele brinca mais comigo do que eu brinco com ele. Eu me limitei. Eu não toco como eu tocava. Hoje é automático isso. Até por conta da escola de obreiro que eu participei, líder é líder, você tem que respeitar. Quando ele abre, a gente brinca, confabula, mas sempre com aquele critério do respeito. Agora, dentro dessa perspectiva aí, o ser humano, o cérebro humano é altamente capaz de se adaptar a qualquer terreno, a qualquer situação. Quando o homem resiste, ele também resiste às mudanças, os bons resultados que ele mesmo, vamos dizer assim, pode proporcionar para ele por conta de ser essa massa moldável, né?
E o não também faz parte. Faz parte, né? Faz. O Nem não todo é um mundo, sim. nem todo mundo quer ouvir não, né, cara? O não é um sim. Dependendo da situação, o não é um Dependendo sim. é um sim. Lá na frente você vai entender, cara, que coisa boa foi ter ouvido. Deixa eu fazer um adendo com relação à Bíblia, com relação a esse assunto aí, para a galera que tá assistindo. Marcos, o Evangelho de Marcos, você escreveu aquela revista muito legal sobre os evangelhos. Marcos é aquele camarada ativo, proativo, então ele mostra o Jesus sempre indo e vindo. Logo, imediatamente, foi, atravessou. Exatamente, ele está indo e vindo. Isso aí. Então Jesus está sempre em locomoção no Evangelho de Marcos. Então, porque Jesus está em locomoção, Marcos vai desenvolver 2 tipos de discípulos que Jesus tinha. Jesus tinha os discípulos de casa e os discípulos do caminho. Os discípulos de casa e os discípulos do caminho. Qual é a diferença entre um? O tratamento dos discípulos de casa era totalmente diferente dos do caminho. Os do caminho recebiam palavras por parábola. Os de casa recebiam os ensinamentos de forma direta. Os do caminho, eles eram alimentados por discípulos. Os de casa comiam da mão de Jesus. Uau. Ok? Então você vai ver que também existe o outro lado. O nível de repreensão dos de casa era menor do que a repreensão dos discípulos do caminho era menor do que os de casa. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Então você vai ver que Jesus, ele repreende. Marcos vai desenvolver uma personalidade, enfatizar uma personalidade de Jesus muito diferente da de Lucas, porque Lucas, Jesus é mais amoroso. Marcos, ele vai ser um Jesus mais... Não vou dizer agressivo. É porque ele está escrevendo para os romanos, né? Contundente. Sim, perfeito. Contundente. Por exemplo, até quando vocês me farão sofrer? Uau. E lançando-lhes em rosto a incredulidade deles. Marcos, capítulo de número 16. Por exemplo, quando Jesus vai falar a respeito da sua família. Por quê? Porque a família de Jesus, que era os de casa, queriam o quê? Aprisionar Jesus, porque disseram que Jesus estava ficando louco. Isso aí. Aí ele fala assim, não, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele está repreendendo duramente. Perfeito. Então, é isso que muitas pessoas não entendem. Às vezes, um mentor, uma pessoa que tem o objetivo do seu crescimento, ele precisa revelar segredos profundos para você, porque pérolas não são dadas para porco. Perfeito. Pérolas não são dadas para porco. Você pode libertar pessoas, você pode quebrar cadeias da multidão, você pode abençoar a multidão, mas pérola você dá para muito poucos. Porque o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Não são para todos aqueles que acreditam nele, mas para aqueles que o temem. Então você vai ver que você dá o segredo do seu coração, o nível de correção ele precisa ser mais aprofundado. Por quê? Porque se se Deus tivesse dito sim para Paulo, se Jesus tivesse dito sim, Amadeu, para Paulo, quando ele falou assim, tira o espinho da minha carne. Tá bom, vou tirar. Aí eu vou tirar. Só que depois Paulo foi entender que o que Deus estava vendo com ele. O nível de revelação, Deus falou assim, se eu não breco ele, ele pode se tornar um outro Satanás devido ao nível de revelação dele. A grandiosidade do que ele recebeu. Exatamente. Então você vai ver, ele disse um não doloroso, mas com o quê? Com o objetivo do benefício. Então muitas das vezes a mentoria vai passar por esse lado aí, com certeza. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí você falou de dar pérolas aos porcos. Eu até ministrei isso na sua igreja lá uma vez. 2 parábolas que são fantásticas na seção das parábolas de Mateus 13 ali, né? Se eu não me engano, são 7 parábolas em sequência. Fala do reino. Fala da implantação do reino, do crescimento do reino, da importância do reino, né? São coisas muito interessantes. E quando Jesus fala, né, que o reino é como um tesouro que o camarada encontrou num campo, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele tesouro no campo. E o reino também é semelhante a uma pérola, que o camarada, uma pérola de grande valor, que o vendedor encontra, vende tudo que tem para poder comprar aquela pérola. E um problema na interpretação, que muita gente cai nele, é que o termo diz que ambos venderam tudo que tinham para adquirir, tanto o tesouro quanto a pérola. E aí as pessoas acham que a questão da parábola da interpretação ali, a chave hermenêutica da interpretação, é quanto você está disposto a pagar, mas quando não é, na verdade, é quanto você está disposto a renunciar.
Porque vender tudo que tem é abrir mão de tudo que você tem para aquilo novo que você adquiriu. Uhum. Isso é discipulado. É você abrir mão de todo o conhecimento velho que você tinha para receber algo novo. Você não pode pegar vinho novo e colocar em odre velho. Uhum. É o que Jesus está falando. E sobre dar pérolas aos porcos, eu acho muito interessante isso, que quando eu li isso aqui eu fui pesquisar. Por que não pode dar pérola para os porcos? Porque uma pérola, ela leva 3 anos para ser formada dentro de uma ostra. Ela é resultado de sofrimento. Aí tem uma frase que um monte de gente usa, que ostra feliz não produz pérola. Não sei quem é o autor dessa frase. Ostra feliz não produz pérola. Tem que estar em sofrimento. Tem uma coisa incomodando para produzir a pérola. Né? Um grão de areia. E ela vai criando aquela proteção e vem a pérola. E aí Jesus fala, você não pode pegar pérola e dar para os porcos. Claro que o porco é um animal imundo dentro da cultura judaica e tudo mais. Mas eu fui dar uma pesquisada, pastor Amadeu, pastor Valber. Eu preguei isso lá no Plenitude. Uma das características do porco é que o lugar que ele tem mais prazer é na lama. E aí a Universidade de Nova York fez uma pesquisa e descobriu que na lama, no barro, tem uma bactéria chamada Mycobacterium vaccae. Mico, não é micro não, Mycobacterium vaccae. Essa bactéria que tem na lama, ela ajuda na produção da endorfina, que é o hormônio da felicidade. Por que as pessoas fazem tratamento com lama no rosto? Que o contato da terra molhada com o rosto, com a pele, produz endorfina. Então a pessoa sente prazer. Por que o porco rola na lama? Porque ele tem prazer. Aí Jesus fala, você não pode pegar pérola e dar pro porco. Por quê? Porque o porco quer prazer imediato. Ele quer rolar na lama para ter prazer imediato. E a pérola leva 3 anos para ser forjada. Então você não pode pegar o que levou tempo para ser construído e entregar para alguém que só está pensando no agora. Yes. Alguém que só está pensando no prazer momentâneo, sendo que na verdade reino de Deus não é prazer momentâneo. Reino de Deus é vida eterna, é lá na frente, é o propósito, é o proponere, é o projetar, é aquilo que está lá na frente. E aí, pegando um gancho nisso, como ter esse discernimento, pastor Valber, o senhor que é líder, então estou jogando a bola para o senhor aí, nós somos liderados aqui. Como se olhar para o cara e olhar assim, esse cara é uma massa moldável. Esse cara, eu não estou dando pérola para porco, não. Eu posso ensinar esse cara que ele vai colocar em prática o que eu estou falando. O senhor como mentor, como líder, qual a característica, qual é o discernimento que o senhor usa, aliás, o que o senhor usa para discernir quando o cara é uma massa moldável? Você pode dizer assim, eu posso pegar aqui aquilo que eu levei 27 anos para aprender e vou compartilhar com esse cara aqui agora que está caminhando comigo. Como é que é isso, meu amigo? Primeiro, eu queria saber como é que esse cara ele se lembra da mensagem que ele pregou, aonde ele pregou. Porque lá na igreja eu tenho que falar assim, gente, eu preguei essa mensagem nessa filial, cara, nessa unidade nossa. Cara, ele pregou isso aqui lá na igreja, lá no aniversário, lá no 1900 antigamente. A primeira vez que ele pregou essa mensagem foi lá na igreja, lá. Foi uma coisa extraordinária. Mas voltando ao assunto, isso aqui é muito fácil de colocar, porque eu tô muito à vontade que a galera da igreja vai tudo assistir esse podcast e eles vão saber que é exatamente o que eu faço. Pequenas doses homeopáticas. Primeiro, eu dou uma coisa simples. Conta gota, pá. E vou ver qual é a reação da pessoa àquela pequena instrução que eu dei. Conforme a pessoa reage, eu vou liberando alguma coisa a mais. Uau. Ok? Como diz o outro companheiro, pega a senha. Eu já tô no nível das Bezetacil já. Já tá na Bezetacil? Exatamente. E uma coisa que eu vou dizer aí pros seus seguidores aí, o pessoal da sua audiência. Eu falei pro pessoal, falei pra alguém essa semana. Essa semana eu usei essa expressão, num discipulado. Chefe, se seu mentor está te corrigindo, levante a mão e dê graças a Deus por isso. Porque no dia em que você estiver errando e você não for corrigido, você pode acreditar, ele já jogou uma pá de cá sobre você. Uau. Ele está dizendo que você não vale a pena ser corrigido. Isso aqui, meu irmão, eu mesmo falo que é forte. Meu irmão, isso aqui é forte pra caramba. Mas isso aqui é forte pra caramba. Enquanto você é corrigido, dê graças a Deus. Ele tá dizendo assim, eu acredito em você. Uau. Vale a pena investir em você. Porque no dia em que você fizer algo errado e ele não falar mais... Já abriu mão de você. É porque ele já abriu mão de você. Uau. Então o teste, como você me perguntou, o teste é isso. Você dá um pouco. Você dá um pouco. O que a pessoa vai fazer com esse pouco que ela te deu? Você dá uma pancada nela. Já que vocês gostam tanto de exemplo, bora, né? Vocês gostam tanto de exemplo,
Torna mais prático o negócio. Mais prático o negócio? Vamos tocar mais prático o negócio. Eu era novinho, cara. Eu tinha 20 e poucos anos. O pastor me botou pra dirigir o culto da Vitória, na época, em 1990 alguma coisa, o culto da Vitória na igreja. Detalhe, o pastor Josué não assistiu o culto. Ele não participava do culto. Mas como você pregou lá no Caramujo, na igreja tem aquela bate-caverna atrás, tem lá, que saía dentro do gabinete dele. Detalhe, ele colocava pra eu dirigir o culto e ficava com a porta do gabinete aberta pra ouvir. Ouvindo. Entendeu? E aí eu convidei um conhecido dele lá, que o cara foi pregar lá e tal. E o cara pregou e o cara entregou lá um manto lá. Mas ele entregou pra alguém muito melindroso, de destaque na igreja. Aí esse pessoal foi choramingar com o pastor. Eu ia chamar maluco aqui, mas não pode falar maluco, não. Pode. Fica à vontade que esse podcast aqui é nosso, irmão. Aqui o pau quebra, eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue jorrando. A gente teve uma reunião de obreiro. Mas o pastor descascou. Ele falou assim: esses caras que ficam trazendo gente aqui, que fica falando isso, que fica falando aquilo, ele só faltou dizer assim: esses caras de camisa preta e de pulseira e de cordão. Ele só faltou dizer meu nome. Só faltou as características. E eu fiquei, rapaz, pensa numa flor quando tá perto do fogo. Cara, eu fui murchando. E pá. Cara, parecia até Mike Tyson, maluco. E partiu, maluco, abençoado. E pá. Cara, eu falei assim, rapaz, ele acabou comigo, cara. Agora a importância do amigo. Teve um cara que era lá da igreja. Eu falei, pô, cara, o pastor acabou comigo, cara. Ele falou assim, pô, Val, ele gosta de você, cara. Vai lá, conversa com ele. Resolve essa situação. Aí, olha como é que você fala com alguém que tá sobre você. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Passou-se 15 dias. Claro. Esperei esfriar. Falei, pastor, eu posso conversar com o senhor? Ele falou assim, claro! Não sei por que ele falou esse dia, porque ele não era assim. Ele falou assim, claro, rapaz, vem cá. Já sabia. Aí eu falei assim, pastor, o senhor sabe daquela reunião que o senhor fez? Ele falou assim, sim. Falou assim, pastor, eu acho que o senhor tava falando comigo. Ele falou assim, você? Você aqui? Você o quê, rapaz? Você, Maria Arcanjo, são um tesouro do meu coração, pessoal de oração, rapaz. Fica tranquilo. Ele tentou me enrolar, eu fingi que fui enrolado. Olha isso. Passou-se acho que 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos. Eu fui sabatinado para o presbitério. Os caras me fizeram um monte de pergunta e tal, e ele tá quieto. Aí ele falou assim, você lembra de uma reunião de obreiro que teve? Aí eu falei assim, Ele falou assim, eu tava falando realmente com você. Naquele dia eu tava testando pra ver se você era ovelha ou era bode. Porque você passou sua reação... lá, pela sua reação de lá, você tá aprovado aqui pra ser presbítero. Uau! Sabe 2 anos depois. 2 anos depois. Sabe o que eu tô lembrando aqui, pastor Amadeu? Quando eu comecei a estudar sobre João Batista, que eu tenho o projeto de escrever um livro sobre João Batista, que eu tenho muito pouca literatura sobre João Batista. E uma das coisas que mais mexeu comigo foi a mensagem que João aparece pregando. Que o cara aparece no deserto, raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura, o machado foi posto à raiz. E o texto diz que João veio preparar o caminho. Vou deixar só aqui uma interrogação no ar pra galera pensar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho precisou que alguém preparasse o caminho. Mas deixa pra outro dia isso aí, porque tem um... Qual o caminho? Esse é um corte, hein? Qual o caminho pro caminho, né? Vamos lá, mas o que eu fiquei pensando, por que João, depois de 400 anos de silêncio, Deus de Malaquias a João, 400 anos aproximadamente, João aparece com uma mensagem forte, contundente, uma mensagem pancada, usando o termo de hoje, pancadaria. Por que João aparece com uma mensagem tão forte? Quando eu li isso aqui, poucas vezes você vai me ouvir dizendo o que eu vou dizer aqui agora. O Espírito Santo falou comigo. Falou comigo. Para eu dizer que ele falou, irmão, porque bradou aqui dentro de mim mesmo. Por que João usou uma mensagem tão forte? O Espírito Santo disse para mim. Porque quanto mais grave a doença, mais forte tem que ser o remédio. Uau. Boa. Não se combate câncer com aspirina. Boa. Caramba. Quanto mais grave for aquele problema, mais forte vai ser o remédio que Deus vai te dar. Então tem vezes que Deus vai falar contigo, vai usar alguém, vai usar o mentor. Irmão, pra te esfolar, vai ser um remédio. É a benzetacil, eu tenho um jargão que eu uso comigo, eu tenho gosto de benzetacil, e um dia um desavisado veio falar, mas benzetacil é injeção, como é que tem gosto? Porque você nunca tomou, porque quando você toma benzetacil, ela é tão forte que chega a afetar a saliva, você sente um gosto.
Então por que às vezes Deus usa alguém como o Natan, como um mentor, como um Valber e outro pra vir e dar uma pancada na gente? Você fala, poxa, mas eu merecia isso? É porque Deus percebeu em você algum déficit que se não fosse corrigido de maneira veemente, pujante, forte, você não corrigiria. É tratamento de choque. Então, quanto mais grave for a doença, mais forte vai ser o remédio. Pegando pra galera que tá sendo liderada aí, que tá sendo mentorada por alguém, se o seu mentor tá pegando pesado contigo, você tem noção que isso é da parte de Deus, pode ter certeza que Deus tá tratando alguma área da sua vida por essa razão que eu linkei o mentor ao cirurgião. Perfeito, perfeito. Cirurgião, bisturi, preciso, perito. Perfeito. E não tem duas conversas. Rapaz, ele tá ali pra... Desculpa, eu já vou passar a bola pra vocês, mas lembrei de outra coisa aqui. Sobre a dor. Como é que é, né? A dor com propósito e a dor sem propósito. Como é que você toma uma facada, um exemplo. O cara toma uma facada. Agora, é sem propósito. O cara foi assaltado, tomou uma facada. Você submete o seu corpo também pra um bisturi, que vai fazer um corte talvez pior do que a faca, mas é um corte com propósito. É aqui que tá a diferença. Excelente. É aqui que tá a diferença. É você sangrar sem propósito e você sangrar com propósito. Sangrar sem propósito é na mão de gente inconsequente, na mão de ladrão, na mão de bandido. Que na verdade ele não quer te ajudar, ele quer o que é seu. Agora, sangrar na mão do cirurgião é porque ele quer o seu bem, ele quer te curar. Concorda, amigo? Eu vou mandar um recado aqui pro pastor Clésio. Aonde que eu posso olhar? Onde que eu posso olhar? Eu posso olhar pra aqui? Clésio? Pô, irmão, depois da declaração dessa, o que eu vou falar, irmão? Agora deixa eu te lembrar um negócio aqui. Amigo, você falando dessa questão da dor e do remédio. Olha essa, Mandil. Os fariseus e os saduceus foram uma solução, foram um brado de santidade no tempo que depois pós-cativeiro. Perfeito. E na época da luta dos macabeus. Perfeito. Para resgatar a santidade e os princípios que haviam sido perdidos. Ou seja, aqueles que foram solução, hoje, no tempo de João Batista, eram um problema. Uau. Por isso que o remédio precisava ser mais forte. Desceu. Que aqueles que foram solução um dia, hoje se tornam um problema. Uau! Entendeu? Então o remédio precisava ser muito forte. Por isso, raça de víboras. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. E esse termo, ira, quem vos ensinou a fugir, o termo que João usa ali, grego não é minha área, mas João está falando o seguinte: do mesmo jeito que a víbora foge do fogo, vocês estão fugindo da mensagem. E aí eu entro, por que João vem preparar o caminho? Qual o caminho que João vem preparar para o caminho? Era a mensagem. Que tanto a mensagem de João quanto a de Jesus era a mesma, arrependei-vos, porque evangelho é arrependimento. Evangelho é arrependimento. Então, maravilha. Mais alguma ponderação nessa área aí? Eu vou ler algumas perguntas aqui que a galera mandou. Vambora. Vambora. Então vamos lá. Então, eu abri aqui a caixa de pergunta. Que a gente tem mais alguns que nem tô vendo o tempo aqui. Me dá um feedback aí, Felipão. Mais 20 minutos? Tá. Ele fala 20, mas a gente pode fazer 30, 35, legal, entendeu? Legal. Que é tudo em casa, irmão. Esses caras aqui são fera. Eu vou participar do podcast dele, aproveitando aqui para fazer uma propaganda dos meus parceiros aqui, o Evandro e o Filipão. O Evandro e o Filipão, eles têm um podcast deles que é o Milor Podcast. Milor, que é top das galáxias, é bem descontraído. E os caras são crânio, irmão. E eles me convidaram, não sei pra quê, mas eu vou estar no podcast com eles aí. Por que será? Você que tá aqui assistindo o Querix, aproveita, já procura aí, pesquisa aí no YouTube o Milor Podcast, que é top, é Prime. E eu vou estar com eles aqui também. E aí, mandaram algumas perguntas aqui, eu achei uma aqui que tá bem em voga, né? Mas vamos lá, vamos ver qual a opinião dos senhores aqui. Chamar o Senhor, ou seja, chamar Deus de você em algumas canções de hoje em dia, é correto? Qual é a opinião dos amados? Chamar Deus de você. As nossas canções, agora tá bem comum isso, né? Eu me lembro, não vou me lembrar agora a data que a música foi lançada, mas se eu não me engano é década de 80. Oséias de Paula, né? Algumas canções dele chamavam Jesus de você. Te amar foi tão bom. Boa, isso aí. Isso aí. Perfeito. Por exemplo, se você em Portugal é Senhor. Aí o amado, a expressão aí você em passaporte Portugal, dele carimbado é outro nível. Você está dizendo, reconhecendo aquela pessoa com alguém de autoridade, de respeito. A palavra você. Geralmente, quando você diz tu, seria de mais intimidade. Até, por exemplo, na língua francesa, quando eu digo toi, eu tô falando com intimidade.
Agora, quando eu digo vous, ou vós me ser, né? Que é a palavra Nós usamos deturpada aqui para aqui, perfeito. né? Os antigos falam vous, monsieur, aí abreviaram para vós me ser, né? Isso. Que é o vous, monsieur. Vossa senhoria, ou vossa excelência, alguma coisa dessa natureza. Dependendo do antigamente do aqui idioma. era vossa mercê, que virou vós me ser, que virou você, que agora a gente escreve só um V e um C, e os mineiros já estão na frente há séculos que a gente só diz C. O C. Você tá bom? Então nós já estamos na frente faz tempo. Você tá bom? Então depende do idioma. Depende do idioma. Depende de cada idioma. Mas você acha que o nosso português isso é pejorativo? Chamar Deus de você? Porque o que eu vejo aí é isso aí. Você, diante de um juiz, você não fala você. Diante de uma autoridade humana, você não fala você. Por que para Deus você vai falar você? Eu, particularmente, não vejo toda essa problemática que as pessoas criam, né? Demonizam, talvez, até o cara que chama Jesus de você. Mas eu, particularmente, não chamo. Eu me refiro como Senhor, porque vem da minha criação, tal e coisa, mas também não discrimino quem o faz. Pensamento meu. Pastor Valber, por favor. Eu vou dar a minha opinião com relação Largo a aço. isso. Nós transferimos para Deus muito do relacionamento paterno que nós temos. É porque Deus é prefigurado como homem, né? Certo? É. É o pai. Apesar de que Pai, em sim. alguns lugares também você vai ter uma figura Feminina. Já do falei isso, tratamento quase com- apanhei um dia. É. Eu falei que em alguns termos hebraicos Deus aparece no feminino. Então tem que bater no Dr. Luiz Saião, que Isso ele aí, fala que isso. é isso aí, mas é isso aí. Certo? Então, vamos nessa. Então você transfere para essa figura de Deus o seu relacionamento com seu pai. É porque veio de uma cultura patriarcal, Abraão, ok? Isaac, Jacó. Por exemplo, para mim seria impossível chamar meu pai de você. Perfeito, perfeito. Eu É isso aí. nunca chamaria meu pai de você. Sou eu. Mesma coisa. Eu Pensa amava do mesmo meu pai já faleceu, eu amava meu pai Grande de pastor todo Walter. o coração. Por exemplo, pastor Josué, eu nunca chamaria o pastor Josué de você. jeito. Perfeito. Eu só o chamava de senhor. Uhum. O senhor, sempre o senhor. Então, eu Valber Ferreira, eu não consigo chamar Deus de você. Eu não consigo chamar Deus de você. Uhum. Não cabe pra mim, por quê? Porque eu faço um espelho com relação a isso. Por exemplo, meus filhos, nenhum dos dois me chama de senhor. Uhum. Eu fico pra morrer. Tipo assim, caraca, mano, chegou a minha vez, ninguém faz isso, né? Eles só falam. Agora na minha vez. É na hora da minha vez, pô, logo na minha vez. Tava querendo tirar onda. É, do senhor, não, não. Eles só me chamam de você. Porém, o você deles, pra mim, não falta o respeito. Perfeito. Algumas coisas que a gente tá conversando e tal, principalmente quando ela era mais novinha, Letícia e tal, que tem uma personalidade muito forte com relação a isso, de defender ideias, quando ela conversava, ela, pai, mas você, eu falei assim, opa, vamos parar a conversa aqui. Porque ela sabe que havia um limite. Então o fato dela me chamar de você não me desrespeitava. Uhum. Porém, No contexto da conversa. porém, contudo, entretanto, se algumas pessoas estão desenvolvendo um relacionamento com Deus de rebaixá-lo, tipo assim, na mesma condição, eu posso falar com você como eu falo com meu amigo. Pô, gente, fala sério, pô. Perfeito. Fala sério, você tentar falar, dizer que você pode falar com Deus da mesma maneira. Não, eu falo com Deus como eu falo com meu amigo. Não. Porque Deus, ele tá muito acima com relação a isso. Então depende muito de que nível é esse. Sim, é ter intimidade sem perder a reverência. Exatamente. Quando Ter você intimidade. avalia o coração de quem compõe, quando ele chama de você, o sentido desse você é só de intimidade. De intimidade. Ele quer estar perto, não é um você de desrespeito, não é um você de que eu sou teu próximo, eu tô contigo, somos amigos, somos íntimos. Uhum. Ele busca essa intimidade. Mas culturalmente, a gente tem essa questão de honrar Sim. aqueles que são autoridades, tratando ele dentro do protocolo, Dentro né? do protocolo. Posso dar um exemplo com Claro, relação meu amigo. a espelho? A espelho de relacionamento de família com relação a Deus e o que acontece com a igreja? Porque você falou uma coisa dessa aí nesse dia num podcast anterior a esse aí. Com relação a como é que o pessoal está se relacionando com a igreja. Veja só. Como que os filhos se relacionavam com os pais? Antigamente, se você chegar hoje e pergunta assim, quem aqui tem filhos?
Aí a pessoa, tem um monte de gente que não tem. Quem é que tem um? Aí fala assim, você quer ter mais filho? Deus me livre. Isso aí. Aí você pega a minha geração, que eu sou de 70, meu pai teve 3, então era 3, 4. O do meu pai, na geração do meu pai, era 5, 6, 8, ok? Por quê? Porque antigamente via-se o quê? O seguinte, quanto mais filhos, mais trabalhadores você tem para gerar comida para dentro de casa. Perfeito. E aqueles que são mais da antiga aí, lembram-se disso aí, que quando você trabalhava, você dava parte do seu salário pro seu pai, para poder pagar uma conta de luz e ajudar a comprar comida. Então, filhos antigamente, e biblicamente falando, o Subirá defende essa tese, de que filhos eles eram ajudadores a prover a casa. Perfeito. Na atualidade, o que os filhos são? Na atualidade, hoje, os filhos não ajudam absolutamente nada em casa. Hoje é totalmente o contrário. Tem um adágio que diz o seguinte, um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. Perfeito. E aí você vai ver hoje, o pai hoje, ele quer a expressão máxima. Eu quero dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Engraçado, o fato de eu não ter tudo que eu tive criou o homem que eu sou hoje. E eu quero hoje dar tudo pro meu filho para criar alguém quem? Alguém que é um sanguessuga. Porque você pega antigamente, meu pai era caminhoneiro, velho. Sim. Meu pai era caminhoneiro. Então eu via meu pai 3 vezes por semana, pô. 2 vezes por semana. Eu fui criado com mamãe. Então mamãe saía para trabalhar de manhã e a gente ia pra escola. E aquilo, um dia a louça era minha, o banheiro do meu irmão e a casa da minha irmã. No outro dia, a louça era dele, a gente fazia o rodízio. Porque nós éramos ajudadores. Hoje você pega aí, se você tem... Eu sei que isso não acontece com você, só acontece lá em Itaboraí. Na casa do cara tem 10 copos e ele tem 3 adolescentes em casa. O que vai acontecer? Eles vão usar os 10 copos, depois eles vão pegar a xícara para tomar água para não lavar nenhum copo. Então se torna o quê? Essa geração atual são pessoas que elas simplesmente se tornaram aproveitadoras, sugadoras. Geração Z. Daquilo que o pai pode fornecer. Qual é o problema disso, pastor Renan? O problema disso é que quando essas pessoas estão espelhando isso no relacionamento com Deus. Perfeito. Porque na nossa geração, filho era para servir. Se eu sou filho de Deus, eu vou para a igreja para servir. Hoje, dentro da igreja, o que as pessoas vão para a igreja? Eu quero ser servido. Eu falei isso no podcast passado. Por isso que eu tô falando. Você citou isso. Porque isso é um espelho da sociedade. Se torna um espelho da sociedade. Então, essa coisa de respeito é espelho. E o prisma, né? O prisma, não, perdoe. A premissa principal, a premissa, né? Do cristianismo é essa: é servir, é ser servo, é servir a Cristo. E mudou, inverteu o negócio. É querendo que Deus sirva a gente, querendo que Deus faça por nós. E é o reflexo de uma sociedade desse jeito. É o que estão trazendo para dentro da igreja, o que você está vendo lá de fora. E aí acaba refletindo nas canções. Você quer ver antigamente como é que eram as músicas? Eu não estou criticando nada não, gente. Fazendo uma ponderação. Como é que eram as músicas antigamente? Deus, eu te exalto. Deus, eu te louvo. Deus, eu te glorifico. Agora sim, Deus me exalta. Deus me abençoa. Agora virou, o negócio inverteu. Então cria-se uma cultura consumista, cria-se uma cultura egoísta, cria-se uma cultura complicadíssima porque transfere-se para Deus esse tipo de relacionamento. Então, respondendo a pergunta de quem mandou aqui, chamar Deus de você vai da intenção que se tem na hora de falar, né? Como que você está esse você, que nível que é? Aí, só rapidinho, mano, lembrei de um negócio aqui que eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio falar. Tem gente procurando Deus, querendo fazer parte da noiva, procurando Deus para ter prazer, quando na verdade a gente tem que ter intimidade com Deus. Prazer você tem com a prostituta, intimidade você tem com a noiva, com a mulher. Muito top isso. Então, muito top. Com Deus não é para ter prazer, é para ter intimidade. O prazer vem a reboque. E aí, você falou outra coisa aí que eu vou pegar um gancho aqui pra gente poder desdobrar o assunto. Eu sou pai de 3, Renan Júnior, Vitória e Rebeca. Nós queremos blindar nossos filhos daquilo que nós passamos. Nós vamos automaticamente cerceando as experiências deles. Nós tivemos experiências que nossa geração não terá. E se a gente for olhar, Deus não trabalha assim. Como é que nós criamos nossos filhos hoje? Vou entrar nesse assunto aqui rapidinho. Castigo ou recompensa? Fez certinho, recompensa. Fez errado, castigo. Quando Deus nunca trabalhou com recompensa e castigo. Que é isso, Renan? Não, Deus não trabalha com recompensa e castigo. Deus trabalha com consequência.
Deus te mostra, se fizer certo, a consequência é essa. Se fizer errado, a consequência é essa. Você escolhe. O filho chega em casa, deixa o tênis do lado de fora. Chega na escola, deixa o tênis do lado de fora. Aí o pai avisa, se chover, vai molhar o tênis e amanhã você tem que ir de chinelo para a escola. O pai não tira o tênis, ele avisa a consequência. Se o filho guardar o tênis, beleza. Se chover e o tênis estiver do lado de fora e molhar, ou ele vai com o tênis molhado, ou vai de sandália. Ou seja, não é recompensa e castigo, é consequência. A consequência está aqui, você escolhe o que vai fazer. E muitas vezes, dentro do evangelho, tem mensagens excluindo a consequência. É esse evangelho que está facilitando um pouco o negócio. E Deus não nos exime das consequências e das experiências. Deuteronômio 28, te propõe a bênção, Perfeito. A vida, a morte e a maldição. Você quer ver um negócio que sempre é perfeito, maravilhoso, a base bíblica? Por que Jesus deixa os discípulos passarem por duas tempestades? Duas tempestades no mesmo mar, os mesmos caras, são duas tempestades que ele acalma. Em uma, a primeira ele está no barco, a segunda ele no barco ele estava. Ele estava no monte orando. A primeira você vai encontrar lá em Marcos capítulo 4, né? Marcos 4, a partir do 35. E depois Mateus capítulo 14, a partir do 21, a segunda tempestade. Outros evangelhos também falam sobre isso. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo no barco. Ninguém consegue fazer nada e não acorda ele, Senhor, a tempestade está aí, nós vamos morrer. Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, vira para os discípulos e fala, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É a primeira tempestade e ninguém responde. Jesus faz duas perguntas, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles não respondem nenhuma das duas, ainda fazem outra. Quem é esse? Além de não responder nenhuma, faz outra. Na segunda tempestade, Jesus vai para o monte orar depois da multiplicação de pães e os discípulos vão sozinhos, ó, atravessem. Tá nítido ali que é pedagógico. Ele vai orar e fala, agora vocês atravessam. No meio da tempestade, ele vai andando sobre as águas e Pedro fala, Senhor, se és tu, permita-me ter contigo. Pedro caminha por sobre as águas, afunda, isso não é demérito, porque ele fez o que os outros 11 não fizeram. Jesus estende a mão, levanta e fala, por que duvidaste, homem de pequena fé? Onde que eu quero chegar? Na primeira tempestade, a pergunta, ainda não tendes fé? Ninguém tinha fé. Segunda tempestade, Pedro tinha uma pequena fé. Com aquela pequena fé, ele caminhou por sobre as águas. Então, de uma tempestade para outra, o que cresceu? A fé. Então, por que que Deus permite que aflições sejam recorrentes em nossa vida? Para nos fazer crescer. Quem te livra, quem te isenta da aflição, quem te isenta das adversidades, não está querendo o seu crescimento. Voltando para a questão da amizade. Gente que só te elogia não quer o seu sucesso, quer a sua queda. Gente que só te elogia. Então, privar quem está próximo a nós, vamos voltar para mentoria e para filhos também. Privar os filhos, privar os discípulos de passar por aflições, de passar por dificuldades é um erro muito grande, cara. É um erro muito grande. Eu falo isso direto quando eu falo, ensinando sobre família, sobre essa situação. Eu digo o seguinte, você pode errar na escolha da faculdade, você pode errar na escolha do carro, até em outras situações aí em relação à família. Mas uma coisa que o cara não tem como errar é na criação de filho. Depois que criou, já era. Entendeu? E aí o seguinte, eu costumo dizer e falo para esse pessoal novo aí que tá com filhos agora. Quem tenta privar seus filhos de sofrimento tá causando um maior dano para eles. Porque o sofrimento é forjador de caráter, cara. Uau. Salmo 127, como flechas na mão do valente. Filho é flecha na mão. Então você dá direção pra flecha enquanto ela tá na mão. Depois que solta, não dá pra correr atrás e mudar o destino, não. Exatamente, pô. Você tem que dar flecha agora, porque depois que você soltar, tem que estar em direção ao alvo. Um psicopata, pode estar criando um delinquente, aí é suave que sou psicanalista. Um problemático que vai perturbar uma mulher dentro de um casamento ou vice-versa. Meu Deus. Que vai ter rupturas e consequências lá na frente. Amigo, eu vi que você abriu a Bíblia aí, você tá com vontade de expor. Larga o aço, vai lá. Eu só queria deixar um texto vamos lá. para enobrecer mais aquilo que está sendo dado aqui, que é Provérbios 4, que diz o seguinte: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Uau. É isso. E essa busca do conhecimento enobrece, exalta, protege
e tô encantado aqui. Maravilha. E aí você vai ver um negócio com relação à experiência, que filhos têm que ter experiência, filhos não podem viver para sempre na aba dos seus pais. Você vai ver que os 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, Deus chega para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele chega para Isaac, ele diz assim, eu sou Deus de Isaac, teu pai, mas ele não fala assim, eu sou teu Deus. Ele falou assim, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Ele não disse, eu sou teu Deus. Uau. Eu sou Deus do teu pai. Eu andei com teu pai. Uau. Eu não andei com você ainda. Nós dois precisamos construindo, ou seja, você precisa ter o seu relacionamento. Agradeço a oportunidade. Ok? Quando chega em Gênesis 28, na escada, na visão da escada, Deus vai chegar para Jacó e falar assim, eu sou Deus de Abraão e sou Deus de Isaac, teu pai. Mas não sou teu ainda. Agora nós vamos construir um relacionamento. Agora um detalhe, aqui pega o manto aí. Vai. Os 3, depois no final, os 3 vão ser chamados. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Moisés, né? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas os 3, cada um deles vai ter um nome diferente para o relacionamento. Eu sou o amigo de Abraão, o terror de Isaac e o possante de Jacó. Eu andei com os 3, mas em cada um deles eu desenvolvi uma área diferente. Uau. Ou seja, se você não anda comigo, você não pode experimentar do novo. Para não ficar só nas minhas palavras, vou cantar um corinho. Como bom assembleano. Forte demais isso aí. Olha como Deus vai desenvolvendo o relacionamento. Voltando àquilo que eu citei o pastor Luiz Hermínio agora há pouco. É intimidade. Deus vai gerando intimidade. Aí, Gênesis 12:1, né? Sai-te da tua terra. No hebraico, que não é minha área, né? Sai-te, lech lechá, ou lesh lechá. Sai-te para ti mesmo. Deus está falando assim, por que eu não vou dar o destino, Abraão? Porque o foco não é o destino, é o que vai acontecer na caminhada. Você vai se conhecer e vai me conhecer ao longo da caminhada. Porque Deus é um Deus que caminha. Você sabe disso? Ele é o Deus do caminho que caminha. Você sabe disso? Você sabe disso que essa sempre foi a visão de Deus? A visão de Deus, Deus sempre foi um Deus caminhante. Por isso que ele chamou seminômades para poder iniciar o projeto. Uau. Não é um Deus estático. Ele não é Deus estático. Ele falou assim, anda na minha presença. Quando ele pediu, ele não disse, construa um templo no deserto, construa um tabernáculo, porque à medida que vocês caminharem, vocês desmontam que eu ando com vocês. Davi que vai oferecer o templo. Não foi ele que pediu. Aí vem Jesus como? Jesus vem caminhando e Deus andando com ele. Aí ele vai falar o quê? Vocês vão ver os anjos de Deus descendo sobre. E aí vai dizer, Paulo e Pedro vai dizer que nós somos o quê? Templo que caminha hoje. Perfeito. Aí o que acontece? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou ali no grego é tabernaculou. Tabernacular. Tá aqui, tá ali, tá aqui, exatamente. Tá ali. E o que, só pegando um gancho nisso aí, no discurso de Tiago, no Concílio de Jerusalém, Tiago, quando teve aquele debate ali sobre Pedro ter batizado os gentios e tal e coisa, tá? Aí Tiago tem uma palavra e fala assim, não, porque ele restaurará nos últimos tempos a tenda de Davi. Opa, quando eu li isso aqui, falei, peraí. Ele não o templo. Por que ele não vai restaurar o templo? Vai restaurar a tenda de Davi. Tem a ver com isso também. E o que eu achei interessante, aí se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor, que vocês são meus professores. O tabernáculo Deus mandou construir. Moisés, constrói o tabernáculo. O templo, Davi mandou construir. Alguém construiu o templo. Agora a tenda, Deus não mandou Davi construir. E ninguém mandou Davi construir a tenda de Davi. Porque nós temos o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi e o templo de Salomão. O tabernáculo de Moisés, Deus mandou construir. O templo, Davi mandou construir. Agora a tenda que Davi construiu, ninguém mandou. Então Deus está falando o seguinte, nos últimos tempos eu quero gente igual a Davi. Não é adoração porque manda. É espontâneo. É espontâneo. É algo espontâneo. Adorarão e a gente vai aprendendo isso ao longo da caminhada. Nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, mas aonde você estiver. Uau. É o Deus relacional que caminha e que habita e mora no homem. Não é onde, é como. Em espírito e em verdade. É verdade. É. Então, dentro desse processo do caminhar, você vai desenvolver relacionamento, que aí você chega... Olha o nível dos caras. O nível dos caras é tão gigante que várias vezes o nome de Israel se confunde com Jacó. Perfeito. Povozinho de Jacó, bichinho de Jacó. Mas Deus chega para Moisés e vai falar o quê? Mas para os 3, eu não me revelei completamente o meu nome. Uau. O meu nome. Que é o quê? Que é Jeová, Yahvé, Yahweh, seja lá como for, né? E aí ele vai mostrar para Moisés. Eles experimentaram uma coisa.
você tem a possibilidade de desfrutar de outra coisa. Aonde? Andando pelo deserto. Uau. Então você vai desfrutar de outro nível. Aí eu pergunto, teve sofrimento no deserto? Teve. Teve dificuldade no deserto? Teve. Então, novas dificuldades são novas experiências. Se os pais não permitem seus filhos passarem por dificuldades e os seus desertos, isso quer dizer que eles não terão novas experiências para contar. E aplicando isso para Deus e nós, servos. O cara às vezes questiona por que Deus está permitindo eu passar por essa aflição, por esse deserto, por esse vale, para te dar experiência. Não tendo novas experiências, eles vão sucumbir nas próprias histórias. Uau. Não vão fazer a sua própria história. Não terão experiência vivida. A história fenece. Vão sempre contar o que o pai foi, o que o avô foi, e nunca aquilo que eles são. Porque o foco não é o concluir a história, é o continuar. É o continuar. É o deixar ela aberta. Tendo as suas próprias experiências com Deus. Porque aí voltando, porque eu tenho certeza que quase que o tempo seu deve estar terminando, mas voltando... Mas eles vão pagar o almoço. Para a gente rodando o assunto de discípulo e mentor, qual é o processo? Qual é o processo do crescimento? É que você hoje tem um mentor e você tem um discípulo. E você trabalha ao ponto do discípulo um dia ele se tornar o quê? Mentor. Mas você não vai poder ensinar para alguém um lugar que você não passou lá. Se você não aprendeu o que é obediência, se você não aprendeu o que é ser corrigido, o que você é voltar atrás com a decisão errada, como você vai poder dizer para alguém, faça uma coisa que eu não fiz? Entendeu? Então você precisa ter esse desenvolvimento, essa caminhada. Entendeu? Essa caminhada. Isso é... E o detalhe. Fala aqui, Jeová. Detalhe. Qual é o que você ama falar sobre etimologia de palavra? É ignorância. Uau. A etimologia de ignorância é escuridão, pô. Uau. Ignorância vem da mesma raiz da escuridão. Então, quando você fala acender a luz, uma luz raiou em meio das trevas, apareceu Jesus, Jesus era a luz, ele não era a lanterna, ele estava iluminando a ignorância. Trazendo claridade. Então, o que o mentor faz? O mentor, ele acende uma luz. Uau. O mentor, ele acende a luz para espantar o quê? A ignorância. Um mentor de verdade, ele odeia a ignorância. Uau. A ignorância tem que ser algo, o discípulo ele tem que ter pavor da ignorância, porque como ele tem pavor de escuro, ele tem que ter pavor da ignorância. Uau. Aí aquela coisa, você já viu uma parada do Game of Thrones, que tu também é fã desse negócio como eu? o Jon Snow e o anão. Perfeito. Não tem aquela parada? Sim. Ele falou assim, pô, você lê muito. Ele falou, por que você lê tanto? Ele falou assim, porque você luta com a espada, pô. Você já viu eu, um anão, vou usar a espada? Eu uso a mente. E a espada se afia no ferro, mas a mente se afia com onde? Na leitura, no livro, no conhecimento. Sangue sobre o altar. Rapaz, daria um desdobramento violento aqui. Só mais um aqui, a gente caminha. Na verdade, mais duas aqui, a gente vai rapidinho, bate bola. Vou ler uma pergunta aqui que mandaram pro pastor Valber e a gente já conclui. Você falou de retroceder, ser mentor, ser líder, é também ter a capacidade de retroceder, entender que você tem que reconhecer quando você erra e falar, não, eu vou essa decisão que eu tomei aqui, eu vou voltar atrás. Ter esse discernimento, ter esse feeling é complicado. Eu fiz uma live agora, há poucos dias, semana passada, se eu não me engano, aquelas duas parábolas de Lucas 14, se eu não me engano, né? Que é da torre e do rei guerreiro. Jesus disse, olha, ninguém que quer me seguir pode me seguir sem aborrecer pai, mãe, irmão, tá. Aborrecer ali, o sentido do texto ali é me colocar em primeiro lugar. Quando é que você aborrece alguém? Quando você coloca essa pessoa em segundo plano e me coloca em primeiro. Por isso que Deus fala, eu aborrecia Esaú e amei Jacó. Coloquei Esaú em segundo plano. O aborrecer não tem nada a ver com fazer raiva. Aborrecer ali é colocar em segundo plano. Então Jesus está dizendo, olha, tudo isso aí vai ficar em segundo plano. Buscar primeiro o meu reino. Então, quem quer me seguir, o negócio é esse, tem que tomar sua cruz e seguir-me. Aí ele vai contra as duas parábolas. E tem mais, ó. Ninguém começa a edificar uma torre sem fazer as contas, você pode concluir. Porque se você não concluir a torre, todo mundo vai passar e vai falar, começou e não terminou. Então, primeira coisa, quando você quer ser discípulo, você tem que estar disposto a ir até o fim. Segundo, Jesus fala, e qual rei que quando vai à guerra, ou quando um exército está vindo contra ele,
Ele não faz as contas com seus conselheiros. Se com 10 mil ele pode vencer um exército de 20 mil. E se ele perceber que ele não pode vencer, ele manda um embaixador para fazer um acordo de paz. Ou seja, ele se rende, ele retrocede. Então o reino de Deus nem sempre é avançar. Tem vezes também que você tem que se render. Algumas situações tem que reconhecer, isso aqui eu não domino. Isso aqui eu fiz uma besteira, eu vou retroceder, eu vou voltar atrás. Então o mentor também não é aquele cara que acerta 100%, mas que está 100% consciente do que faz. Com certeza absoluta. Isso tem que ter um feeling danado, e isso tem que ter uma coisa chamada que muita gente não tem. Humildade. Ou que vem de humus, que é adubo, que é fertilizante. Então todo terra. humilde é uma terra boa para você plantar. Tipo aquela que o grande Moisés ouviu de Jetro. Jetro disse. Moisés era grande, era o poderoso, era o escolhido, mas Jetro virou uma chave. Moisés, olha... Se você não compartilhar, você morre. Tem que compartilhar. 50, 100, 500, 1000, 10 mil. Mas aquela coisa, mas você sabe onde vai entrar isso? Você pergunta para os caras, a quem você ouve? A quem você ouve? Quando é que você senta para ouvir alguém? Entendeu? Pergunta aqui pra gente fechar. Do pastor PV, com certeza é da plenitude. Aí ele perguntou um abraço pra ele. Pergunta ao pastor Valber, qual conselho o senhor daria para os líderes da nova geração? E a gente vai fechar aqui. Qual conselho dá para quem é líder na nova geração? Conselhos para os líderes da nova geração. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. E amar a Deus, eu vou dizer, a pessoa tem que saber que amar a Deus não é só você ter louros e vitórias. Uau. Amar a Deus muitas vezes vai te levar em vales e em dificuldades, mas que ele vai estar com você. Segundo, submeta-se a alguém. Submeta-se a alguém. Você ouviu aí, eu falei para vocês. O meu segredo foi isso. Me submeter a alguém. Gente, e tinha hora, cara, que... Rapaz, era muito difícil. Era tenso, mas... Tenso. Como é que esse camarada vai falar isso comigo dessa forma? Depois eu falei assim, não... Vou dar um exemplo disso aí? Vou dar um exemplo? Eu tava dirigindo a igreja de Santa Bárbara. Nessa você não chegou a pregar, não. Não. Aí... Era muito criança. 97 também, né, pô? Você era muito criança. Aí eu tava cheio, a igreja tava cheia, eu tava arrebentando. Aí a gente teve uma reunião, o pastor falou assim, tratando os assuntos, ele virou pra mim e mandou assim: você deixou de crescer nas suas mensagens. Eita. Assim, na lata. Maluco, eu fui pra cá, mas pensa em alguém zangado, fui eu aquele dia. Como é que ele pode falar isso comigo e tal? Dessa forma a igreja tá cheia e não sei o quê. Tá fluindo. Aí o espírito do discípulo voltou. Uhum. A massa moldável. Olha isso aqui. É isso aqui que eu queria ressaltar pra vocês. Eu falei assim, se ele está enxergando isso, ele tá vendo alguma coisa que eu não estou enxergando. Ou seja, eu abdiquei a mão do meu achômetro e aceitei que a visão dele era superior à minha. Então o segredo para a nova geração é isso. Você ter alguém a quem você se submeter. Alguém que fale para você. Para mim, isso aqui é um tesouro. Um tesouro absoluto. E o terceiro seria ser resiliente. O pessoal tá muito frouxo hoje. Desiste muito fácil das coisas. Qualquer pancada. Vou parar, vou desistir. Não, desistir aí tem uma onda de desigrejados aí, porque tomou pancada e não aguentou. Exatamente. E não sabe que a vida bate muito mais do que o reino, né? Exatamente. Uma geração meio Nutella, né? Pastor Amadeu Vieira Júnior, ex-boxeador. Vamos fazer um podcast aqui nós dois pra falar desse boxe aí, como é que funcionou esse negócio aí. Amigo, com todo prazer. Um conselho aí, então, para os líderes, que o senhor conhece os dois lados da moeda, tanto o líder quanto o liderado, amigo. Conselho para os novos líderes. Nobre companheiro, nesses 32 anos de caminhada, eu ainda lembro de cada instrução que meus discipuladores no início da minha fé me deram. Servir. Você tem que ter um coração de servo. Uau. Porque da maneira que você serve, as semeaduras que você semeia servindo, você vai ter essa colheita lá no futuro. Nenhum grande líder hoje, ele deixou ou ele não passou por essa escola da obediência, de servir. Né? Você pensa aí nos grandes líderes, os grandes vultos, todos eles tiveram essa máxima de servir, de amar, de dar vida pelo seu líder. Então, para essa geração, pontuou muito bem o presidente, é servir incondicionalmente, sem escolher,
quanto mais for pior a área que te sobra para trabalhar dentro da tua instituição, empresa, igreja, significa que melhor você vai estar preparado. Sobrou as malhadas, sobrou o campo, não tem espaço à mesa, fica tranquilo, porque mundo espiritual é diferente do mundo humano. Glória a Deus. Deus pega o menor e faz ser o maior, os últimos serão os primeiros. Uau. Sirva, ame, Quem se humilha, ele exalta. honre Top, e ponto final. top. Muito Aquele bom. que Esse é semeia meu com conselho. lágrimas, Salmo 126, verso 5 e verso 6, né? Que semeia com lágrima, vai colher com E alegria. confia em Jesus. Para finalizar aqui, por que que esse semear com lágrimas? Os caras voltam do cativeiro, o Salmo 126 é pós-exílico, né? Ao que tudo indica. E aí, Judá tá desfalecido há 70 anos. Quem trabalhou com terra, como eu aqui, que vim da roça, sabe, você tem que adubar a terra, preparar a terra para depois plantar. Aí os caras chegam lá, não tem plantação, mas tem semente. Aí eles pensam, tem duas opções com essa semente. Ou a gente come, ou a gente planta. Por que que é semear com lágrimas? Porque aquela semente você poderia usar para comer naquela hora e só matar a fome naquele dia. Mas você pode plantar e esperar a colheita mais à frente. Então tem vezes que você tem que sacrificar o presente para ter vitórias maiores no futuro. Isso é aprender a ser massa moldável. E eu fecho com o pensamento do reverendo, saudoso reverendo Billy Graham, o apóstolo do evangelismo, que eu o considero assim, do nosso tempo. Billy Graham, certa feita, disse que a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. Pastor Valber, muito obrigado. Pastor Amadeu Vieira Júnior, muito obrigado. Fique à vontade, amigo. O microfone é seu para despedir-se. Obrigado, Renan, pela oportunidade de a gente estar junto aqui, a galera aí da mesa, da equipe aí, muito obrigado, pessoal que está em casa. Foi um prazer, uma alegria e quero dizer para você que a gente, em breve, acho que daqui a 15 dias a gente começa a gravar um curso sobre o livro Sangue sobre o Altar. Glória a Deus. Entendeu? Pra gente disponibilizar, acho que uns 5 módulos sobre esse Legal. assunto, porque é um assunto extremamente importante. Nós já vou fazer o convite aqui, deixar aberto aqui para o senhor ouvir, só para a gente falar sobre essa questão de dízimo e oferta. Vamos, Beleza? Vamos lá, vamos Então lá. tá bom. Tá fechado, tá fechado. Manda um abraço para a pastora Kátia, para todos os membros e líderes do Ministério Plenitude, que é a minha igreja em Itaboraí. Com certeza, com certeza. E a gente sai daqui já com a agenda para você voltar lá. Meu sonho voltar Tá lá. bom? Muito bom, Pastor muito Amadeu, bom estar aí. Obrigado, amigo. Deus te Meu abençoe. amigo, muito obrigado, muito honroso poder ter acompanhado o pastor Valber Ferreira nesse podcast. Estar com você é sempre uma possibilidade de adquirir novas pérolas. Muito obrigado, toda a equipe. Deus honre cada um de vocês. E se Obrigado, porventura quiser, eu estou no Instagram, Opa, isso aí. Perfeito. @Amadeu Vieira. E se curtir o meu canal, vai ser uma benção. Top demais. Valeu. YouTube. Valeu, obrigado, chefe. Felipão, obrigado, Evandro, obrigado, Eric, obrigado, Gabi, a menina das fotos. Valeu, Deus abençoe todos, gente. Até a próxima. Um abraço.